Acho que já começou. Beleza. Então, boa noite para todo mundo novamente. E obrigado aí pela presença, né, de vocês. Mais um plantão aí, né, de inglês instrumental. Estava conversando aqui no início com o pessoal que estava. Novamente vou fazer aquele panorama da agenda que está por vir, né, que é a agenda 2, no caso. Mas vocês podem me interromper na medida que eu for falando, se surgir alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida também da agenda anterior, né, fica à vontade aí, tá? Pode me interromper quando vocês precisarem. Eu vou olhando o chat aqui também, no lado. Boa noite, Isabelle, também, o Ender que entrou. Mas a ideia é essa, fazer esse panorama, mas nada impede que vocês perguntem sobre a agenda 1. Agenda 1, eu já corrigi até hoje de manhã, mais ou menos no horário do almoço, eu estava corrigindo ela. Então, quem fez já corrigi semana passada também. Acho que quem já fez antes já deve ter recebido o feedback. Qualquer dúvida, pessoal, do feedback, assim, de vocês não terem entendido algo que passou e tal, pode mandar o correio tech, tá? Que eu respondo aí também. E dúvida também que tiver, porque hoje eu vou fazer esse panorama, mas às vezes você vai lá fazer a agenda, o fichário, né? Fala, pô, professor, fiquei com uma dúvida aqui, manda o correio tech antes de fazer, né? Não tem problema nenhum. Vocês podem tirar essa dúvida comigo antes. Vou compartilhar a minha tela. Essa agenda 2, como eu falei para vocês anteriormente, a ideia do inglês instrumental é preparar vocês para o mercado de trabalho. É um inglês que ele tem essa característica de ser um inglês técnico. Na verdade, ele tem esse nome de instrumental porque ele surge nos Estados Unidos com outro nome, que é o English for Specific Purpose, que é o inglês para o propósito específico. E aí, vindo para o Brasil, ele recebe esse nome de inglês instrumental para ser utilizado para leitura, porque ele foi adaptado em São Paulo, na PUC, lá na faculdade e tal. Mas a ideia dele é servir para algum propósito. E no caso, com o passar do tempo, o propósito que ficou no Brasil de inglês instrumental, para além de ser inglês de leitura, também é inglês técnico, né? E no caso de vocês é esse o ponto-chave, permitir que vocês tenham uma bagagem para o mercado de trabalho. E dando continuidade a esse aspecto, na Agenda 1, a gente viu aquele ponto inicial, que é a apresentação pessoal, né? Agora, na agenda 2, a gente vai aprofundar um pouco mais, né? E a pergunta inicial é essa: Where are you from? De onde você é? E falar um pouquinho sobre mais informações pessoais num contexto de viagem, né? E aqui a gente já observa, logo nesse início, né? E no diálogo do Martin lá, que tem na introdução à agenda, né? Que eu não vou abrir lá, vocês podem ver, mas eu vou só passar pelo PDF. A gente tem esse trecho que foi selecionado. Hello, my name is Martin. I want to book a plane ticket to San Francisco, California. Né? Então, contexto de viagem. O que ele fala aqui, né? O meu nome é Martin, vocês já viram isso na agenda 1, essa apresentação pessoal. Mas aqui a gente tem algo novo, né? I want to book a plane ticket to San Francisco, California. Ele já está usando um vocabulário de viagem. Que vocabulário é esse, professor? A palavra book, que muitas pessoas conhecem como livro, e sim, é livro, mas também é reservar, né? E nesse caso aqui, ela significa reservar. Eu quero reservar uma passagem de avião para São Francisco, na Califórnia. Então, todo esse vocabulário novo aqui de viagem, né? Muitos alunos às vezes ficam naquela coisa, professor, mas poxa, em inglês uma palavra pode significar muitas coisas, né? Como vocês já devem ter visto a palavra get, G-E-T,
né? Que pode significar pegar, tomar, levar. Se você abrir um dicionário, tem vários significados lá, né? Abrir, hoje ninguém mais abre dicionário, mas se você digitar no dicionário online, tem vários significados. Se você junta com outras partículas ali, por exemplo, get up, levantar, né? Get away with, se livrar de alguma coisa, e aí vai mudando, vai tendo vários significados, get over, superar. E aí os alunos sempre falam, poxa, professor, mas o inglês, ele é difícil, né? Uma palavra pode significar várias coisas, como é que eu faço para saber? O contexto, né, pessoal? A situação. Se eu pego essa palavra book aqui, não faz sentido livro. Eu quero livro. Não funciona, né? Eu quero reservar, tá? Às vezes, olhando as outras palavras, você consegue chegar no significado que ela possui. Às vezes não, às vezes você precisa de mais contexto, né? Ah, professor, mas eu posso jogar no tradutor e beleza, né? Resolve esse problema. Mais ou menos, né? Tem situações que você não vai ter acesso ao tradutor, se estiver fazendo uma prova de um vestibular, de um concurso, de uma entrevista de emprego, né? Se você tiver, por exemplo, trabalhando e aí você joga no tradutor, aí você coloca lá, mas puxa, tá esquisito. Tem que desconfiar do tradutor, não dá para confiar 100%. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Então, observar o contexto é algo muito importante, tá? Voltando à nossa agenda, então o contexto nosso aqui muda, que é um contexto de viagem, para aprofundar um pouco mais aquelas questões das informações pessoais. E aí, aqui na agenda inicial, a gente já tem um vocabulário sobre viagem, vocabulário dividido em General Travel Vocabulary e Means of Transportation, Means of Transport ou Transportation, tanto faz, que é o vocabulário genérico, né? Aí tem que, the vehicles, veículos, por que genérico? Pode ser de viagem ou não, né? Que você pode usar para viagem ou para outras situações também. The car, the bus, the taxi, lembrando que os Estados Unidos, a gente também tem ali cab, C-A-B, né? The bicycle, the motorcycle, the truck e the airplane, né? Eu falei dessa questão dos Estados Unidos, Inglaterra, né? Às vezes tem palavras que tem uma nos Estados Unidos, outra na Inglaterra, por exemplo, subway e underground, que é metrô, né? Nos Estados Unidos uma palavra, Inglaterra outra. Não só, né? Você tem também Nova Zelândia, que fala inglês, África do Sul, inglês é global, né? Então tem uma variação. Mas óbvio que não é de outro mundo, é algo que dá para entender. Um detalhezinho que eu gostaria de falar só para vocês aqui, de pronúncia, que obviamente não é o nosso grande foco aqui no nosso curso, mas é legal vocês saberem, né? The car, the bus, the taxi, the bicycle, the motorcycle, the truck, the airplane. Geralmente, principalmente no inglês americano, a tendência é falar the airplane, né? Não the, mas the airplane, porque começou aqui com uma vogal, né? Tá? Então tem esse detalhezinho de pronúncia que eu gostaria só de deixar registrado. Bom, means of transport. Na verdade, eu falei means of transportation, mas os locais de transporte, não os meios de transporte, não os locais de transporte onde que vai circular. The street, the road, the highway. Qual que é a diferença, professor, dessa para essa? Essa daqui, ela de uma velocidade maior, mais ampla, né? Essa já é menor, mais simples, tá? A gente pode pensar numa estrada ali ligando o município, e aqui a gente pode pensar numa estrada Anhanguera, aqui no estado de São Paulo, né? A gente tem também freeway, que é uma estrada que nem a Bandeirantes aqui, que o pessoal de São Paulo, não sei se vocês conhecem, né? Que é aquela estrada grande, 5 faixas, velocidade alta, tem também esse tipo, principalmente nos Estados Unidos, né? Muito carro tem que ficar fazendo uma estrada. The port, the airport, the bus station, the parking lot,
que é o estacionamento. Então, aqui a gente tem os meios aí, tá? O vocabulário, obviamente, geral, sobre viagem, né? Não é muito específico, mas introduzindo algumas palavrinhas. E aqui a gente tem alguns termos comuns aí, agora um pouco mais específicos sobre viagem, né? Então a gente tem lá o flight ticket, o airplane, tanto faz aqui qual que eu vou usar, o airline, o airport, o arrival, que é a chegada, baggage ou luggage, que é a bagagem, baggage claim area, onde que você vai receber a bagagem sua, o boarding pass, briefcase, né? E por aí vai. Não vou passar em todos, que são bastante aqui, né? Enfim, mas vocês podem depois dar uma olhadinha, né? No vocabulário aqui de viagem, né? Deixa eu ver se tem alguma que eu gostaria de destacar. Acho que não. O visa aqui é o visto, tá? Tomar cuidado, às vezes com... que é um pouquinho diferente a palavra, né? Mas de resto, depois dá uma olhadinha que não é tão complicado. E aí, aqui falando do hotel, né? Vocabulário específico ali do hotel. Collect call, que é a ligação a cobrar, credit card, daily rate, que é a taxa, né, diária, double room, a gente também tem um single room, que não está aqui, que é o quarto solteiro, extra charge, que é uma taxa extra, né, custo adicional, front desk, a recepção, e o guest, o hóspede, né. E aí continua também aqui, né, algumas coisas até são parecidas com o português, por exemplo, o minibar, o lobby, né, ao single room que eu tinha falado. Tourist office, né, que essas palavras que a gente chama de cognatos ajudam muito, que parece com o português, né? Enfim. Então, aqui tem um vocabulário geral aí, tá? Bom, logo na sequência, tem aqui esse diálogo que é um trechinho lá uma sequência, né, na verdade, ao diálogo do Martin, tá? Que ele está sendo entrevistado pela Polícia Federal nos Estados Unidos lá, e ele vai falando sobre o que ele vai fazer, enfim. E é um diálogo interessante, porque tem muitas expressões que são utilizadas, né? Can I see your passport? Here it is, aqui está, né? How long are you planning to stay? Quanto tempo você planeja ficar? I'm staying for 4 months, eu vou ficar 4 meses. What's the purpose of your visit? Qual o propósito da sua visita? I'm here to study, estou aqui para estudar. Congratulations, son, where you come from? De onde você está vindo? I'm from Brazil. Óbvio, gente, que é muito difícil você decorar tudo isso num primeiro contato com a língua, né? Mas é interessante esse material, vocês terem esse material, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Caso você precise viajar, caso você precise, depois a gente vai ver e-mail mais para frente, a gente viu nessa primeira unidade de entrevista de emprego, né? Você tem esse recurso desse vocabulário, né? Então, são situações que você pode aí utilizar, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Eu lembro do aluno que eu tinha que ele estava se preparando para uma entrevista de emprego em inglês. E a gente fez ali um roteiro, né? O Ender perguntou se a história da viagem pode ser inventada ou tem que ser real. Vou chegar lá, mas pode inventar, não tem problema não. Eu ia falar sobre isso depois, mas pode inventar. Então, estava falando do meu aluno, eu fiz um roteiro, bolei com ele, das perguntas mais comuns de entrevista. E ficamos ali, em cima daquilo. Óbvio que pode se mudar, mas situações assim não fogem muito disso. Então, é interessante ter esse vocabulário na manga, né? Tá? Bom, e aqui tem uma sequenciazinha, né? Que é um exercício para vocês praticarem um pouquinho, que ele fala para vocês tentarem imaginar como fazerem essas frases em inglês, né? E logo depois já vem a resposta aqui. É bacana fazer esse exercício para ver
como está o inglês, mesmo, pô, consegui lembrar tal palavra, às vezes, pô, consegui montar a frase inteira, maravilha. Nossa, professor, não consegui, mas consegui lembrar uma palavra, consegui lembrar duas. Tá, e como é que eu monto? E aí você vai ver o que faltou ali para conectar. Então, um exercício legal aqui, né, baseado nisso. Bom, e aqui, o que eu estava falando, o contexto de viagem continua, mas há uma mudança com aprofundamento daquela apresentação pessoal, né? Então, ele encontra aqui um colega de quarto e a gente vai ver ele falando com esse colega, né? Good morning, are you Martin José? Yes, I am. And you are? My name is Emílio, I'm your roommate. Sou seu colega de quarto, né? Nice to meet you, Emílio. Prazer te conhecer. I'm from Brazil, sou do Brasil. Where are you from? I'm from Mexico, sou do México. Do you speak Spanish? Você fala espanhol? No, in Brazil we speak Portuguese. I never learned Spanish. So I think we have to speak in English. A gente tem que falar inglês, certo? I think so, eu acho que sim. E eles continuam. Vejam que o inglês, e vocês vão ver isso ao longo das unidades, né? A gente vai pegando o que já foi visto, né? Lá a gente já viu na primeira unidade, my name is, nice to meet you, I'm from, naquela agenda vocês fizeram isso, where are you from? Né? Então, progressivamente o vocabulário vai expandindo, tá? Que é isso que vai acontecer aqui nesse diálogo. Bom, o outro ponto que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de apresentação pessoal e também de viagens são as nacionalidades e os países, tá? Eu gostaria de destacar uma coisa aqui com vocês que é interessante em termos de construção. Quando eu falo que eu sou do país, quando eu estou falando do país, no caso aqui é México, eu uso from, tá, pessoal? Então, I'm from Mexico, I'm from Argentina, I'm from Brazil, I'm from Japan, tá? Agora, quando eu quero falar minha nacionalidade, eu não coloco from porque eu não vou falar eu sou eu sou brasileiro, não preciso desse do, né? Então, eu sou mexicano, eu tiro aqui e coloco, por exemplo, I am Mexican, I am Brazilian, I am from Brazil, eu sou do Brasil, I am Brazilian. Good evening, Adaildo. Então, quando a gente está falando do país, utilizamos o from. Quando a gente está falando da nacionalidade, retiramos o from e colocamos a nacionalidade, né? Então, por exemplo, I am from Argentina, país, eu uso from, sou da Argentina. I am Argentine, eu sou argentino, eu não utilizo from. Tá? Então, aqui há uma tabelinha com algumas nacionalidades, obviamente não todos, porque são muitas, né? Argentina, Argentine, né? Em inglês, muitas das vezes esse G aqui, ele tem esse som de argen, né? Não como em português a gente fala Argentina, no inglês é Argentina, Argentine. Eu vou falar, por exemplo, geladeira, refrigerator, não refrigerator, refrigerator. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a palavra parece muito com português, mas o som é diferente. Greece, Greek, Mexico, Mexican, Italy, Italian, Brazil, Brazilian, Japan, Japanese, France, French, United States of America, North American, India, Indian, Germany, German, United Kingdom, Britain, China, Chinese. Lembrando que aqui não é a Inglaterra, é o Reino Unido, que é composto pela Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia, tá? São esses 4 países aí. Pronunciei para vocês rapidamente, mas nada impede de vocês depois quiserem rever. Hoje em dia a gente tem aí o Google, né, tradutor, a gente tem dicionários como, por exemplo, aqui, ó, o Lingui. Isso é um bom dicionário aqui. Lingui é um bom dicionário. Em inglês, português, e português, inglês, porque eu acho ele um bom dicionário, às vezes até um pouco
às vezes não, melhor que o tradutor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Lembra que eu falei da palavra book? Hoje, né? Falei da palavra book para vocês. Ele já deu aqui os significados, todos eles, né? Veja só. Olha lá, ele deu livro, ele deu reservar. E ele tem um negócio legal aqui embaixo, pessoal, que ele dá os contextos, tá vendo? Ele dá o contexto com a tradução, né? Tá? Ele vai dando vários exemplos aqui, bem completo, tanto em português, em inglês, desculpa, como em português. Por que isso é legal? Porque às vezes você tem um termo lá, que você está no trabalho, em outra situação, e você quer você digitou no tradutor e não está fazendo sentido, vem aqui, porque às vezes o tradutor ele só dá um significado, né? E aqui você tem todos eles, e aí você pode chegar naquilo que você quer entender. Imagina, eu vi laguete, falei hoje para vocês. Mas aí eu joguei no tradutor e falou que era chegar, mas não está funcionando a frase. Aí vejam a quantidade de significado que tem. Conseguir obter, ganhar, entender. E aí ele tem um contexto também para vocês verem, né? Além de dar aqui já o exemplo nas frases. Então é um dicionário bem legal, o Lingui. Depois eu posso mandar para vocês lá no quadro de avisos também. Então, e aqui dá para vocês ouvirem também, né? Hoje em dia, assim, como no Google Tradutor dá para ouvir também. Hoje em dia ajuda muito a internet, nossa, lembro da época que eu comecei a estudar inglês, era criança, então era outro tempo, né, dicionário impresso, enfim. Beleza, pessoal, e aqui, novamente retomo um pouquinho o trecho do Martin para falar dos pronomes, tá? Ele fala de vários tipos de pronomes aqui. Primeiro do demonstrativo, né? Por que está falando dos pronomes? Por conta do contexto, né? Aqui, por exemplo, o contexto de mostrar, de apresentar algo, né? Esse, this or that, esse ou essa, aquele, aquela, né? These e those, aqueles e aquelas, né? A gente usa para quê? Esse para perto, esse daqui para longe, tá? O de posse também, né? My cat is black, meu gato é preto. This cat is mine. Professor, mas a tradução é meu e meu. Que diferença que tem aqui, né? Veja, esse eu preciso ter um complemento depois. Tá vendo? My cat. Esse não preciso do complemento. Esse gato é meu, não tem nada depois. Aí eu uso esse tipo aqui, tá? Os dois, a gente está falando de posse, mas tem essa diferençazinha em inglês. Vamos ver aqui embaixo, ó. These are our books, tá vendo? Tem um complemento, nossos livros. Esse aqui não tem complemento, esses livros são nossos. Não tem complemento, então eu uso esse daqui. Que é bem parecido, na maior parte das vezes, eu só coloco S. Né? Tá? Só acrescento S aqui. Eu não acrescento S no RIS porque fica 2S, fica ruim para falar. De resto, eu acrescento S e o Mike vira mine. Tá? Então, tem essa diferençazinha. Deixa eu ver aqui coisa legal também é buscar a transcrição fonética, o Eduardo falou. Isso ajuda a saber como a palavra é falada para complementar o que o tradutor fala. Exemplo, airplane. Sim, o Eduardo, boa observação. A transcrição fonética é muito legal, né? O Lingua aqui não tem. Mas se você pegar, por exemplo, um Free Dictionary, dicionário inglês, ele tem, né? Só para vocês verem o que o Eduardo falou, né? Vou pegar a palavra carriage. Isso daqui que o Eduardo está falando. Durante muito tempo, pessoal, não existe, assim, era muito, você imagina 20, 30 anos atrás, né? Hoje eu tenho 40, eu comecei a estudar inglês, era pequeno, criança. Não tinha como ouvir as coisas, ou você ouvia o professor, né? Era fita, então não tinha como ter um dicionário em fita, imagina, na minha época de criança. Depois veio o CD, enfim.
Então, existia isso que o Eduardo está falando, que é a transcrição fonética, o dicionário fonético, né? O alfabeto fonético, na verdade. Que é cada letrinha dessa equivale a um som, né? Óbvio que é um negócio meio difícil, assim, de você decorar e tal, né? Eu decorei porque, como eu disse, não tinha outra alternativa para saber o jeito de falar, né? Ou eu perguntava ao professor, mas se eu quiser saber, eu tinha que abrir o dicionário e olhar por isso daqui. Mas com o tempo, se você ouvir e você ir observando, como eu estava falando, você vai memorizando. E é legal porque aí você consegue, por exemplo, quando tem um acentinho assim, é a sílaba forte, onde que está a pronúncia mais forte. Isso daqui é separação de sílaba, né? Então, garage. Por que tem essa bolinha? Porque está separado, são duas sílabas em inglês. Garage. Garage. Você fala, você abre duas vezes a boca fala. Mas enfim, é uma alternativa legal também. É mais difícil? Mas complementa muito, como o Eduardo comentou, complementa demais. Obrigado pela observação, Eduardo. Então, pessoal, como eu estava falando do pronome, esse eu preciso do complemento, não preciso do complemento, tá? Beleza. E aqui, para finalizar, já que a gente está falando um pouquinho de pronúncia também, tem o som do TH. O inglês é um som um pouco difícil, né? Porque ele é um pouco diferente do português. E ele tem dois sons, né? Vou começar com esse daqui que é mais fácil. Together, then, que those, que parece uma espécie de um D, mas não é bem assim, né? There, tá? E a gente tem esse som que é mais difícil, né? Vamos pegar o exemplo da palavra aqui, three, né? One, two, three, um, dois, três. Muita gente pronuncia isso tree, só que se a gente falar tree, vai ser árvore, né? Tá? Se eu digitar, falar tree, digitar aqui, ó, o, vai aparecer uma árvore, porque tree é árvore. Então, o som desse TH não é som de T. Muita gente também acha que é um som de F e fala free. Mas veja, free, se eu digitar, livre ou grátis, também, dependendo do contexto. Então, esse som não é som nem de T, né? Tree, senão virar árvore, nem é F, que é free. E tem gente que pronuncia three, nem existe essa palavra. Isso daqui é three. É como se fosse uma língua presa, tá? Three. Eu tive uma professora que até ela falava para falar com a língua presa, né? Sopa de cebola, né? Que é esse som do three. A língua vai entre o dente, tá? Math, anything, everything, birthday, Thursday. Não é Thursday, não é Thursday, é Thursday. Percebe a diferença, né? Thursday, que não é som de T, nem é Thursday, porque não é som de F, mas é Thursday, né? A sua língua vai entre o dente como se estivesse com a língua presa, né? Então é um som difícil em inglês, mas muito importante, né? One, two, three, tá? Não one, two, three, não one, two, three, não. Three, né? A sua língua vai ali entre o dente ali. Então, o professor falava para você botar o dedo na frente e a língua encostar no dedo, né? Three, three. Se encostou, você está falando do som certo, tá? Então, é uma curiosidade interessante. Pessoal, se tem alguma dúvida aqui da agenda em específico, alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre a agenda? Não? Tá.
Qualquer coisa, escreve aí no chat. Então, a agenda traz esse vocabulário sobre viagens, né? Desde de palavras soltas, expressões, passando sobre um diálogo e depois sobre os países também, com as nacionalidades, e depois sobre a parte gramatical em cima do diálogo da viagem, tá? Bom, eu abri um fórum para vocês aqui e, pô, bastante gente participou do primeiro fórum da Agenda 1, bacana, gostei bastante, eu já finalizei. Aqueles que participaram no final, que por acaso não comentei individual, se eu não comentei individual, porque estava tudo certo, enfim, eu finalizei ali, mas estava tudo ok, finalizei hoje. Quem tinha algum errinho, eu comentei individualmente. Tem esse negócio do... vocês estão vendo a minha imagem, né, também, né, apesar de eu estar compartilhando a tela, não estão? A minha imagem fica junto com o compartilhamento, não fica, gente? Senão para de compartilhar, só para vocês verem. Fica assim. Fica, beleza. O som é esse, a língua vai entre os dentes, né? Você fala three. Lógico que eu estou exagerando, né, um pouco aqui, mas esse é o som. Né? Uma palavra como think, que é pensar, né? Muita gente às vezes fala sink, como se fosse som de S. Sink é pia de cozinha ou de banheiro, né? Muita gente fala think, nem existe em inglês. Ou tem gente que fala think, também não é o correto, é think, né? É o que eu falei do dedo, né? Think. Óbvio que tem um pouco de exagero quando fala rápido, né? Mas existe esse som. E é um som que, às vezes, você está falando alguma coisa e pode se entender, porque tem palavras parecidas com se você falar de uma forma errada, né? Não vou entender outra coisa, tá? Mas eu falei da língua presa para ilustrar, tá? Que é como se fosse o som da língua presa em português, né? O sopa, né? Porque é esse som, think, sopa de cebola, né? Só para ilustrar. Pessoal, eu ia falar do fórum. Eu deixei esse fórum da Agenda 2, já abri para vocês. Eu coloquei como uma sugestão, mas eu não quero que vocês se intimidem caso vocês não queiram gravar um áudio. Eu coloquei como sugestão de gravação, assim como no fichário, também já vou falar do fichário na sequência. Eu coloquei esse diálogo, que é um diálogo sobre viagem, que é um diálogo curtinho, no hotel, né? De uma reserva de hotel e tal. Aqui para vocês completarem com as informações pessoais de vocês, né? O nome e depois para soletrar o nome, tá? A ideia é que, se vocês se sentirem confortáveis, vocês gravem e mandem para que eu possa fazer as observações sobre a pronúncia. Caso vocês não queiram, não tem problema. Faz aí o diálogo e completa com a informação pessoal, posta aqui. Lógico que vai ficar meio que simples e fácil, né? O interessante seria vocês praticarem o áudio. Mas está aberto lá, a Agenda 2, fica à vontade, o fórum da Agenda 2, fica à vontade para participar. O fórum da Agenda 1 eu já fechei, apesar de, lembrando, como eu falei para alguns que estavam aqui no início, a coordenadora estendeu o prazo para o dia 26 de fechamento da Agenda 1, tá? Mas eu já finalizei o fórum para não ficar 2 fóruns abertos, tá? Deixei, já para não confundir, finalizei, deixei só o fórum da Agenda 2 aberto. A Agenda 2 vai até o dia 4, né? 2 semanas aí para vocês realizarem a atividade. Bom, esse é o fórum, então,
com esse diálogo aqui. O Anchor, né, que eu botei como sugestão, mas vocês podem gravar com outra coisa que vocês quiserem, enfim. É que o Anchor é meio que fácil, vocês até usaram também aí, parece que para comunicação, que a Damares comentou comigo hoje. Esse é o fórum. Fichário da agenda, como eu disse para vocês, fechamento dia 4, 8 da manhã. A ideia do fichário é que vocês falem sobre uma viagem que vocês realizaram interessante para algum lugar, dentro do país, do mundo, qualquer que seja a viagem. O Wander me perguntou hoje, já no diálogo, posso inventar? Fica à vontade, né? Não tem problema. Às vezes eu falo, mas eu nunca viajei, não tenho o que falar. Inventa, não tem problema nenhum. A ideia é que vocês pratiquem. Dois pontos que eu gostaria de destacar talvez vocês fiquem com uma certa dificuldade de utilizar os verbos no passado, porque vocês não aprenderam ainda. Mas não se preocupem quanto a isso, levarei em consideração o fato de vocês não terem aprendido. Outro ponto 3 pontos, na verdade, falei de 2, mas 3. O segundo ponto que eu já falei da Agenda 1, não se intimidem de escrever mais. Mas se eu escrever muito e errar, arrisca. Pode escrever mais. Eu vou focar no que foi pedido do básico. Mas se você escrever mais, mesmo que você erre, também é interessante para mim, tá? E para você praticar mais. Então, não tem problemas. Pode escrever até mais. Por mais que fale aqui um texto curto, mas se você quiser, se eu gostaria de escrever, escreve mais, fica à vontade. Aqui, o terceiro ponto há uma sugestão de vocês gravarem em vídeo, TikTok, podcast, postagem no Instagram, Facebook, compartilhar o link, né, do podcast, o Anchor, mas isso é sugestão, tá? Tem muito aluno que fica, mas tem que utilizar, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, eu não gosto. Não, é sugestão, gente. É só para diversificar um pouco, né, porque às vezes fica texto, 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 texto. E fica um pouco mais dinâmico, um pouco mais atraente, mais fácil também. Você faz uma postagem ali, mais legal, enfim. A critério de vocês, tá? É uma sugestão aí. Então, um textinho curto relatando uma experiência de viagem, já que o assunto da nossa unidade é viagem, né? Lembra sempre de explorar os recursos, né? Já falei para vocês na outra aula, no primeiro plantão, né? Faz o roteirinho, afinal de contas é curto, já dei uma passada com vocês, dá uma passada de novo, né? Gravei vídeo também como complemento, lá, vídeo de 5, 6 minutos aí, um vídeo curto, né? Explorem aí a agenda, né? Nossa agenda é quinzenal, então tem bastante tempo para que vocês aprofundem, né? Correotec também, qualquer coisa aí, tá? Pode mandar mensagem, estou lá disponível, tá? Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Então, tá bom. Tudo certo, o Alexandre falou. Tudo certo, o Jonathan falou. Tudo certo, mestre, Tamares falou. Maravilha, pessoal. Qualquer coisa também, Correotec disponível, tá? Tudo certo, o Vênia falou. Então, a ideia é sempre fazer esse panorama da agenda para vocês, apresentar, complementar também, né? Porque
O Davi também falou que tudo certo. Por mais que vocês leiam, e o material é bem interessante e completo, tem sempre essa possibilidade de complementação, né? Quando o professor tá fazendo essa passagem ali, né? Da gente falar de alguns assuntos, trazer algumas curiosidades, alguns aspectos de pronúncia, gramaticais, né? Vocabulário, cultural também. Então, para além de apresentar, de complementar, né? Plantão é mais uma ferramenta de aprendizado que vocês têm, né? Eu acho o curso EAD, ele tem muitas ferramentas assim, né? Óbvio que cabe muito ao aluno ir atrás, né? Eu já fui aluno de EAD, né? Eu fiz uma faculdade em EAD, já fiz vários cursos de EAD, e eu acho fantástico assim essa possibilidade de a gente estudar no nosso ritmo, no nosso tempo, as ferramentas diferentes que a gente tem. Às vezes a sala de aula é só aquilo ali, né? Professor, tem ali um PowerPoint e tal. Aqui a gente tem bastante ferramentas. Pessoal, eu vou finalizando então a gravação. Depois eu vou disponibilizar lá também, né? Deixa eu fechar aqui para a gravação.